Bom, agora nós vamos entrar na matéria de asfixiologia, tá? Asfixiologia é a ciência que estuda asfixias e seus mecanismos de produção, né? Etimologia significa literalmente falta de pulso, ainda que comumente se associa com a falta de ar. Conceito médico legal é uma interrupção do fluxo de ar ou impedimento para a oxigenação que causa anoxemia, que é anoxemia, a ausência de oxigênio no sangue. Vamos para o conceito médico de asfixia, né, que é o que mais importa para a gente aqui, né? Médico legal também. É a condição resultante quando o intercâmbio gaseoso entre os alvéolos pulmonares e o sangue se vê interrompido severamente, dificultado, pode ser de forma parcial, total, rápida ou lenta. A incidência. A asfixia, né, é a terceira causa de morte violenta na população geral, depois de acidente de trânsito e traumatismo. A primeira causa de morte violenta é em menores de 1 ano de idade, especialmente por objetos externos, né? Asfixia mecânica, engoliu coisa que não era para engolir. E os tipos de termo, deixa eu dar um zoom. Anoxemia, ausência de oxigênio no sangue. Essa parte aqui, ó, oxemia é no sangue. Hipoxemia, anóxia, ausência. Hipoxemia, diminuição. Hipo, baixo, né? Diminuição de oxigênio. Hipóxia é tecido. Diminuição. Hipotecido, baixo tecido. Baixo oxigênio no tecido. Anóxia, ausência de oxigênio no tecido, ou seja, total, tá? Isso aqui, se você quiser, eu vou dar um zoom. Vocês dão uma pausa e vê aqui o que está escrito, tá? Não vou entrar nessa parte anatômica. Indo para cima, fisiopatologia da asfixia, causa de anóxia, tá. Falta de oxigênio respirável, não há oxigênio disponível. Pausa e lê. Vamos para os tipos de asfixia. Asfixia clínica ou médica ocorre por enfermidades intensas sem intervenção de substâncias tóxicas nem mecanismos violentos. A asfixia tóxica, provocada pela exposição ou contato com agentes tóxicos, né? Agentes químicos ou gases. E as mecânicas causadas por impedimento físico que bloqueia a respiração, geralmente devido a causa violenta, como estrangulação ou sufocação. Quando alguém mete a mão no teu pescoço e tranca a tua passagem de ar. Classificação médico-legal. Por ação mecânica externa. A nível de pescoço, nível cervical, nós temos enforcamento, né? Suspensão do corpo por uma corda ou laço que comprime o pescoço, o coelho. E a estrangulação, nós temos a laço, uso de uma corda ou cinto ao redor do pescoço sem a suspensão, ou seja, você envolve uma corda no pescoço e com a força da tua mão você asfixia ela. Não é pelo peso do corpo que você pendura em algum lugar alto e se pendura e o corpo faz asfixia. Ou compressão manual mesmo no pescoço, com as mãos você asfixia a pessoa, tá? Então, enforcamento, ahorcadura é enforcamento. Estrangulação pode ser com mão ou com cinta ou corda. A nível de nariz e boca, sufocamento, né? Você pode usar tanto um travesseiro como as próprias mãos. Você trancar o nariz aqui e a boca, impedindo com que a pessoa respire, tá? Bloqueio das vias aéreas externas, né? Boca e nariz, impedindo com que passe o ar para as vias aéreas. Nível torácico ou abdominal. Aí vai ser uma compressão tóraco-abdominal, causado por alguma pressão intensa sobre o tórax ou abdômen, impedindo a expansão pulmonar. Alguma coisa que esteja esmagando seu tórax ou abdômen, comprimindo com que faça com que você não consiga ter essa expansão, tanto abdominal ou pulmonar, né? Ou torácica. Nível de diafragmático, afeta a respiração progressivamente. Crucificação, né? A posição de cruz.
você fica com os braços abertos, impedindo com que o seu diafragma também trabalhe e consiga fazer o movimento diafragmático, tá? Suspensão reversa, corpo suspendido pelos pés, ou seja, você fica de ponta cabeça. Também impede a sua função respiratória, né? A nível diafragmático. Então, a crucificação e a suspensão reversa, que é ficar de ponta cabeça, também impede o seu respiração a nível diafragmático. Ocupação das vias aéreas por meios sólidos, né? Corpos estranhos, obstrução por objetos introduzidos na tráquea ou brônquios, sepultamento, asfixia por imersão em terra, areia ou etc, né? Quando você é submerso por algum tipo de terra e aí você não consegue puxar o ar. Por meios líquidos, aí quando você está imerso, né? Submersão, entrada de líquido ou água nas vias respiratórias, impedindo que você faça o intercâmbio gasoso. Por aspiração, quando você inala líquidos como vômito ou sangue, que bloqueia os brônquios. Por meios gasosos, gases inertes, né, que não deixam que tenha oxigênio no ambiente e você respire mais esses gases. Aí, como você não está respirando oxigênio, você está respirando outro gás, por exemplo, como o metano, ao invés de puxar o gás o oxigênio para os seus alvéolos, você está puxando metano. E não haverá a troca gasosa por oxigênio. Ausência de ar respirável. Por exemplo, você está num lugar confinado, uma câmara fria que está desligada e não tem... Vamos usar o exemplo de você ficou preso dentro de um cofre que não tem saída de ar, ou algum lugar que não tem saída de ar. Espaço fechado sem ventilação adequada onde se esgota o oxigênio disponível. Tá? Alguma câmara pressurizada também. Manifestações clínicas. A primeira fase, o paciente apresenta tontura, né? Vertigos. Apresenta desvaneios também, zumbido no ouvido, tá? E angústia atroz. Grava só esses sintomas aqui que vai, tá? Pesquisa aí o que significa cada um em espanhol. Então, a primeira fase, vértigos, desvaneios, desvanecimento, né? Zumbido no ouvido e angústia atroz. Você fica angustiado. Depois de 1 minuto e meio, ocorre a perda de consciência porque não tem mais oxigênio, com respiração lenta e pulso acelerado. Ou seja, você fica com a respiração mais devagar, mais lenta e aumenta o seu batimento cardíaco. Na segunda fase, nós estamos falando aqui sobre ausência de ar respirável, tá? A segunda fase dura de 1 a 2 minutos. A cara da pessoa fica cianótica, né? Porque já não tem mais oxigênio na corrente sanguínea. O coração fica lento e a pressão arterial fica mais elevada. Aparecem convulsões generalizadas na cara, membros e músculos respiratórios, né? Os movimentos peristálticos provocam micção e defecação. E pode ocorrer ereção e ejaculação inconscientes. Que nem o professor falou, que uma das fases da asfixiologia seria a excitação, né, na asfixiologia. Tanto que tem pessoas que usam a asfixia como forma erótica. Dá um certo prazer para essas pessoas, que é a fase 2 da asfixia. A fase 3, também um dos minutos, de 1 a 2 minutos, cessa a respiração, se produz a insuficiência ventricular direita, que se soma com os efeitos cianóticos da asfixia. A fase 4, o coração lento acelera bruscamente, os batimentos se voltam irregulares, cada vez mais débeis, né? Aqui já tem um batimento irregular, e aí vamos ter pulso imperceptível.
Ainda que persiste por um tempo, ao final os ventrículos se detêm em diástole, enquanto as aurículas ainda mostram algumas contrações, tá? Resumindo, resumo da ópera. Asfixia aguda, mecânica, quando se reserva de oxigênio se esgota em 30 segundos, os centros nervosos se paralisam e a vítima perde a consciência, mesmo que ainda seja possível mesmo assim ainda é possível reanimação. Depois de 3 a 5 minutos de anóxia, ausência de oxigênio nos tecidos, né, ausência total, os centros cerebrais já não sobrevivem. A morte é real. E o tempo total de sobrevivência, reserva de oxigênio mais anóxia total, né, é de 5 a 6 minutos. E vamos ter os sinais aqui, né, da asfixia. Isso aqui você pode dar uma pausa e ler. Vamos continuar as asfixias mecânicas por sufocamento, né, sufocação. Morte violenta causada por oclusão dos orifícios respiratórios impedindo a entrada do ar. A etiologia médico-legal pode ser homicida ou acidental, né? Estamos falando de parte médico-legal, né? A origem da morte, quando for homicida, pode ser por uso de mãos, objetos ou introdução de materiais na boca para bloquear o nariz e boca, ou seja, usar o travesseiro para sufocar a pessoa. Acidental. A morte acidental por asfixia, por sufocamento, né, posicional em pessoas bêbadas, ébrios, né, quando é sóbrio, pessoas não etílico, e em pessoas etílicas ou ébrios, né, bêbados, epiléticos e toxicomanos, inconscientes em decúbito ventral sobre superfícies blandas. Quando você cai de cara num travesseiro, por exemplo, e tampa a boca e nariz, estando bêbado, você tenta respirar, mas você está inconsciente ou não tem a reação de tentar se levantar por conta de ser epilético, estar sob efeito de drogas ou estar bêbado, tá? Então você não consegue. Por uso de bolsas como jogo infantil e estimulação autoerótica. Tipos de sufocação: oclusão de orifícios respiratórios. Você vai usar mão ou objetos como algodão, tela ou almofada. Ocorre em embriaguez, crise epilética, é uma redundância, tá? Já falou ali em cima. Oclusão intrínseca de vias respiratórias por corpos estranhos, por joguinho, peças de jogo, né, de monta-monta em crianças. Quando você se engasga com alimentos, com o próprio vômito ou regurgitação por refluxo, né? E obstruem internamente as vias aéreas. Por compressão tóraco-abdominal, quando você foi atropelado por um veículo, aí o veículo ficou pressionando você, multidão, pisoteado, a mãe dorme em cima da criança. O sepultamento, a vítima fica enterrada total ou parcialmente. Pode ser que ela esteja parcialmente enterrada, com a cabeça para fora, mas o peso da areia, por exemplo, ou do sepultamento, comprime o tórax, o abdômen, ele não consegue expandir as vias aéreas. Consequentemente, não consegue expandir e fazer a troca gasosa. Como em obras civis, desabamentos, né? Ou buscadores de tesouros. Pessoal das minas, né? Pode combinar-se com compressão torácica e obstrução. Tá, isso aqui é redundante. Confinamento, pessoa que fica trancada em lugar que não tem entrada de ar. Vou pulando essas partes. Sepultamento, de novo, redundância.